Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono, como sempre. Ao despertar, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses 2 homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrar dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele disse. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode parecer quase uma história de terror ou algo parecido. Uma nuvem resplandecente, aparecem os mortos, Moisés, Elias. Fala que Jesus vai morrer. Coisas que a gente não quer ouvir falar, não é? No entanto, é uma realidade. E, ao mesmo tempo, os discípulos, como sempre, dormem. Dormia lá em cima, estava com sono. Tá bom, eram pescadores, pescavam de noite. Pode ser que viesse o sono de dia. Mas dormiram quando Jesus suou sangue no Jardim das Oliveiras. Estavam sempre com muito sono. Como todos nós, a humanidade, sempre estamos com sono, que não entendemos nada das realidades. E aqui que vem aquilo que se chama de religiosidade. O que é a religiosidade? É um fato. Não são as aparições, não são os sonhos. É uma realidade. Nós somos uma realidade, a vida é uma realidade, a morte vai ser uma realidade. Deus, por um acaso, é uma realidade, o princípio de todas as coisas. Pelo qual e para o qual, é português perfeito, desculpe, professores, viu? Pelo qual e para o qual foram criadas todas as coisas. Esta é a história de Deus. Fora de Deus existe outra história, que se chama história do pecado, que se traduz história fora de Deus igual história da morte. Porque somente em Deus existe o princípio da vida. Você separa um galho de uma árvore e veja se o galho tem vida em si. Não tem. Ele seca. Ainda fica viçoso um pouquinho do tempo,
ou uma flor também. Fica viçoso um pouco de tempo pela energia que estava dentro dele e depois vai morrendo. E acabou. E não tem como renascer porque acabou. Isso se chama religiosidade. Um jogo entre a vida e a morte. Não são as aparições, e não é uma história de terror, ou uma história assim bonitinha, de vislumbre, de esplendores das grandes basílicas, etc. Mas uma história intimamente ligada à existência do universo, à existência humana de cada pessoa que nasce e ao fim de cada pessoa que nasce, porque aqui se trata do fim daquele homem que tinha sido o Senhor de todas as doenças, expulsou os demônios, etc. E levou este homem lá na montanha, apareceram Moisés e Elias, que já tinham morrido, e apareceram vivos, resplandecentes, diferente do que fora sobre a terra. E falaram do quê? Falaram nada mais, nada menos do que da morte daquele homem que tinha sido o Senhor, que tinha ressuscitado tantos mortos. E diante disso, a gente tem que meditar. Porque diante deste fato, eu perguntaria para vocês, como pode ter tantas religiosidades e tantas religiões diferentes, se o fato é um só? As nossas cabeças são espalhafatosas. Esparramos para cá, para lá e imagina coisas. O famoso eu acho, o famoso eu penso. Diante de um morto ou de um vivo, você não acha e não pensa. Ou está morto ou está vivo. Tá bom. Não tem outra realidade. Por que este aqui? Porque aí vem aquilo que é a religiosidade concreta do dia a dia. São Paulo fala às primeiras comunidades que acreditaram em Cristo, duas coisas fundamentais. Sejais nossos imitadores. Ele era imitador de Cristo. Na vida prática. São Paulo, no domingo passado, diante das tentações de Cristo, tinha uma que eu nunca li, nunca ouvi falar, mas meditando fiquei feliz de entender. Quando Jesus foi levado sobre o pináculo do templo, lembra? Sobre a torre. O que falou o demônio para ele? Joga-te para baixo. Por quê? Aí como que a gente vai atrás da Escritura e usa a Escritura de acordo com a própria cabeça? Porque está escrita que Deus vai mandar os seus anjos para que você não tropece, não é? Bonitinho, não é? Só que Jesus fala claro. Antes de Deus mandar os anjos, Deus me deu uma boa cabeça. Ele me falou que se eu me jogar para baixo, eu vou me espatifar. Senso prático da vida. Não vou tentar a Deus estupidamente. E nós criamos grandes religiosidades de santos que pagam as nossas dívidas, de santos que nos resolvem os nossos problemas de trabalho. Um Santo Antônio que faz encontrar todas as coisas, uma Nossa Senhora que quebra todos os nossos galhos. Essas são as nossas
as religiosidades que o povo inventa e cria. E ele, ao contrário, é muito prática, é muito real. Sejais meus imitadores. São Paulo, que tinha visto Cristo, que foi transformado pelo Cristo, que vivia em Cristo, sobre a terra, tinha os pés bem firmes, ganhar o pão de cada dia, com o suor da sua fronte. Ele tinha direito, como todos os apóstolos, a viver do Evangelho, ele falou. Mas ele que fabricava barracas, não sei que tipo de coisas que eram lá, naquela época, de noite, durante o dia, trabalhava junto com uma família. E à noite ia evangelizar. Sejais meus imitadores. Que tipo de vida ele levava? Uma vida simples. Basta o pão de cada dia. No Pai Nosso parece que não tem nem a mistura, não é? É o pão de cada dia. Entendeu? Mas alguns cristãos transformavam o próprio ventre num Deus. Era comilança, era bebidas, e aí por diante. Dos quais eu me envergonho. Por quê? Porque exatamente o primeiro requisito para ser uma pessoa honesta, qual é? Para ser uma pessoa religiosa, desculpe, qual é? Ser honesto, ser justo, ser verdadeiro. Primeiro requisito para ser uma pessoa religiosa. Não é ter aparições de anjos, mas viver o básico da vida humana. Quem é a pessoa religiosa, fala no Salmo? Vocês lembram? Aquele que deu a sua palavra e não volta atrás. Mesmo com prejuízo seu. Vocês lembram deste salmo? Alguém lembra? É? Esta é pessoa religiosa. Mas para nós a palavra não vale nada. Aquele que deu a sua palavra e não volta atrás. Mesmo com prejuízo seu. Por muito menos se volta atrás. Aqui fala até com prejuízo seu, porque a palavra vale mais do que a matéria, vale mais do que o dinheiro. Então tem estes valores morais que a igreja tem que transmitir, porque são valores básicos da existência humana, porque de outra forma existe uma religiosidade fora da nossa realidade humana. Por quê? Porque esta mesma realidade humana, aí sim, vem o poder de Deus. Transformará este nosso corpo mortal, esta nossa existência, que depois, sei lá, com as doenças, sei lá, vai se autodestruindo, num corpo glorioso. Corpo glorioso, prestemos atenção. Não um espírito glorioso. Muitas vezes eu perguntei, o que vai para Deus? A alma ou o corpo? O que vai para Deus? A alma ou o corpo? Responde. Entende? Não sabe? E o corpo vai para onde? Para a terra. E Jesus está ao lado de Deus, só com a alma ou com o corpo?
a nossa vida está em Cristo. Então também, esse é básico, gente. Também nós estaremos junto com Deus, com o nosso corpo. Este é o anúncio do Evangelho, que supera toda a medicina do mundo, gente. E aqui, por isso que muitas vezes eu falo, crer em Deus, gente, e começar a rever a nossa existência à luz de Deus, aí começamos a crer em nós de uma maneira totalmente diferente. Não fugindo. Veja bem que hoje se juntam as duas realidades. As realidades de viver sobre a terra e as realidades de continuar como caminho para a realização total do ser. Que de um ser imortal, de um corpo imortal, de um corpo mortal, Deus vai fazer um corpo imortal, um ser imortal. Não somente. Aí que vem a segunda parte. Onde haverá o que é a eternidade? Aqui não fala. O que é a eternidade? O que é a vida de uma criança que sai do ventre materno? Quem mãe pode explicar para mim? O que é a vida de uma criança? Prática, real, quero saber real. Que sai do ventre materno. Antes estava dentro do ventre materno. Quando sai, o que faz? Vou dar umas dicas. Continua pequenininho ou começa a crescer? Começa a crescer, é? Tá. Depois cresce mais um pouquinho, alguns anos. Ele fica empinando pipa ou vai para a escola? Gente, são coisas reais. A vida é uma coisa real. Ou acontece ou não acontece. Aí que está o problema. Por que ele vai para a escola? Ou aprender alguma coisa para fazer? Por quê? Porque tem uma inteligência. Ela tem que se desenvolver. Então, assim também para nós é a eternidade. Nós saímos desta dimensão restrita, pequenininha, mesquinha, de viver para entrar numa dimensão mais ampla, aonde todo o nosso ser vai se desenvolver pela eternidade afora. Por isso que existe um Deus, e que em Deus as coisas são reais, não são propaganda. Ele não foi fazer um comício para dizer ao nada que existia o nada. Eu vou fazer o mundo. Eu vou criar isto. Eu vou dar a Bolsa Família para todo mundo. Porque na terra vai ter comida para todo mundo. Veja como é diferente os homens. Somos diferentes de Deus. Deus faz. E fica quieto. Mas também existe outra consequência. Quem fica fora do jogo de Deus, gente, não é o problema do castigo. Porque eu aprontei, ele me manda para o inferno. Não. E você, que é fora de Deus, escolheu para si próprio o inferno. Escolheu para si próprio o reino da morte. Porque a nossa inteligência, ela vai se alimentar em Deus. Deus vai ser o livro da nossa leitura. Ele não tem WhatsApp, ele não tem iPhone para se comunicar com os outros, não. É estudo mesmo.
corpo vai se alimentar. Como? Como se começa a alimentar sobre a terra com o corpo de Cristo. Por isso que nós temos a Eucaristia e que Jesus deixou a comida de vida eterna, que é o próprio Deus. Quando ele anunciou isso, quem come desta comida, mas comemos o maná lá no deserto, Deus nos deu maná. Tudo bem, Deus, não foi Deus que, Moisés que deu maná, Deus que mandou, tudo bem. Mas aqueles que comeram também o maná no deserto, o que aconteceu com eles? Comeram, morreram. Eu darei uma comida que quem comer terá vida eterna. Então dá esta comida. É o meu corpo, a comida. O que faz a mãe quando nasce uma criança? Vamos deixar a tecnologia moderna. Dá o fruto do seu corpo para o filho. Os animais. Amamenta. Tão simples. Tão natural. Se Deus nos dá a sua vida divina, Ele tem o dever, como a mãe tem o dever de amamentar seu filho. De nos alimentar, seja no corpo, como na alma, como na inteligência, como em tudo que é o nosso ser. Isto sabe como se chama? Tem 3 características ou virtudes da vida cristã. Vocês lembram quais são? Fé. O que a gente entende por esperança? Tomara que aconteça. O que a gente entende por esperança? Tomara que Deus me mande para o céu, não me mande para o inferno. O que está na cabeça nossa como cristãos? Está certo. Os apóstolos dormiam. A criança não sabe. Também ele não sabe o que espera. Ele nasce porque o impulso da vida o leva a nascer. Ele se alimenta, não tem esperança. Tudo bem. Não precisa nós termos consciência daquilo que nos espera. Deus me deu o privilégio de mais ou menos conhecer. Mas a criança se abandona, chora e procura a mãe para se alimentar. Mas nós não nos alimentamos com a palavra de Deus. Nós nos alimentamos com as bobagens do mundo, com as ideias do mundo, com as esperanças que o mundo cria. Nelas nós acreditamos. Mas que Deus possa criar o nosso futuro, Ele, pessoalmente, realmente, entrar na nossa vida, meio difícil crer. Nós cremos nele, repito, é lógico, acontece. Quando a gente fica sofrendo muito, meu Deus, me acude, está certo. Mas não é um grito de vida. Seria como o aluno que vai na escola, professora, me acude, professora, me acude, o que aconteceu? Não, me acude, quero aprender, vai, senta lá, vai, estuda. Falaria a professora, não de vocês. Então, quando nós só usamos Deus para acreditar, Deus me acude, senta, estuda a minha palavra, reza para me conhecer. E você vai entender que eu estou sempre contigo e eu te carrego. Não é nem você que me procura, sou eu que te procuro. Sou eu que te quero. Exatamente como o filho. Não é o filho que procura a vida, é a mãe, os pais, que dão a vida para o filho.
Mas, repito, para sermos religiosos, voltando ao básico, ser com os pés firmes no chão desta terra, com honestidade, com simplicidade, e ao mesmo tempo ter a cabeça nas promessas que Deus fez a Abraão. Está vendo esta areia do mar? Não pode contar. Eu te darei tudo isto aqui. Esta foi a esperança para Abraão. Está vendo a vida de Moisés, de Elias, de Jesus transfigurado, que do sono acordaram. É bom estarmos aqui, maravilhosa. Está vendo isto? É isto que eu te prometo. Construí para você, paguei por você, resgatei por você, tirei as suas doenças, para que você tenha um futuro digno de um pai que sou eu, porque você é meu filho.